Graça e a paz, igreja. Amém? Vamos ficar de pé para mais um domingo adorarmos a Deus. Pai, queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui, Deus. Te agradecer por esse tempo, por esse momento, estarmos em comunhão. Que o teu Santo Espírito esteja entre nós, teu fluir, teu mover. Nos abençoe, Deus, nessa manhã de domingo. Abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família. Esteja conosco, Pai. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, quantos aqui tem problema? Gostei. Vira e fala assim pro seu irmão aí, aproveita e dá um abraço aí. Fala assim, ó, o meu Deus é maior que os meus problemas, por isso eu não temerei. Amém? Glória a Deus. Maior que os meus problemas, eu não. Vamos cantar juntos. Com Jesus eu vou além, ainda que a figueira não floresça e não haja frutos da videira, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens só não deixam de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está em Deus, eu sei que tudo posso em Deus, é Ele que me fortalece. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia. Vamos declarar isso juntos mais uma vez? Você pode me ajudar com as suas palmas? Eu vou seguir. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus. O meu Deus sabe de tudo que eu preciso pra sentir a paz dentro do meu coração. Ainda que a lua adormeça e não haja brilho das estrelas, eu não temerei, não, não. Eu sei que para além das nuvens só não deixam de brilhar, só porque a terra escureceu. Oh, 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 a minha vida está. É isso que nós queremos, Pai. Nós tudo podemos em Ti, Ele é quem me fortalece. Eu vou seguir com fé, oh meu Deus, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Vamos cantar isso juntos mais uma vez, eu as falo. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou. Eu sei pra onde vou, como águia vou. Eu vou seguir com fé, eu vou seguir com fé, com meu, para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou. Nas alturas sou filho de Deus, nas alturas sou filho de Deus. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Deus, e te bendizemos, porque nós sabemos, ó Pai, que a nossa esperança está em Ti, Deus. As aves do céu cantam para Ti, as
Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Estamos juntos mais uma vez? Te amo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, nós cantaremos da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, sim, tu és. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, tua bondade me seguirá. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor, tua bondade. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia, Pai, nós queremos te adorar, Pai, e bendizer o teu santo nome. O Senhor é bondoso, Pai, nós queremos entregar e colocar as nossas vidas nas tuas mãos, Pai. Faça de nós a sua vontade, hoje e sempre, ó Pai. Espírito Santo, seja bem-vindo. Eis-nos aqui, Pai, e usa as nossas vidas.
Fala conosco, Pai, com cada um de nós. Aleluia, Deus. No nome de Jesus que nós oramos, Pai. Te agradecemos. Amém e amém. Amém. Vamos orar pelo pastor Fabrício aqui, amém? Pai, nós queremos te agradecer por esse tempo de louvor e que nós pudemos, Pai, receber do Teu Espírito Santo, do Teu mover, Deus. E agora, através da vida do pastor Fabrício, Pai, que o Senhor possa falar com a sua igreja, falar conosco, Deus, trazer as boas novas do Evangelho de Cristo, Pai. Abençoe o pastor Fabrício, seja a boca do Senhor, em nome de Jesus. Nós te agradecemos. Amém e amém. Benção. Ora pelo Fabrício, aí vem o Zé Henrique. Não é assim mesmo, não preocupa não, tá tudo certo. Na verdade é o seguinte, a gente tem alguns avisos, né? Antes que o Fabrício possa entregar aquilo que Deus confiou ao coração dele, né? Então eu queria chamar aqui a Cristiane, que vai falar dos cursos da UDF. Bom dia, igreja. Melhor aí? Então, vamos lá. Vim dar o recado dos cursos, né, que já tem sido divulgado há um tempo aqui para vocês. E ainda temos cursos com algumas vagas, tá? Um deles é o Homem ao Máximo, um curso direcionado para os homens, onde eles têm oportunidade de encontrarem ou reencontrarem a sua verdadeira identidade e a sua responsabilidade como homem de Deus. Então é um curso muito lindo, né? Zé Henrique que vai dar o curso, faz toda a diferença e é transformador. O curso Mulher Única, da mesma maneira, buscando a identidade da mulher se encontrar, se entender diante dos planos de Deus para a vida dela. Também é um curso transformador. Vou olhar aqui os horários. O curso Mulher Única será na terça-feira à tarde, às 14 horas. O Homem ao Máximo, terça-feira ou a quinta, ainda está decidido, às 19 horas. Tem um curso para mocinhas, né, para adolescentes e jovens, que é A Espera do Amado, que também é um curso lindo, 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 onde as meninas têm a oportunidade de entender que o amado delas, principal, é o Senhor Jesus, é Deus. Elas encontrando Deus verdadeiramente, tendo uma intimidade com o Senhor, elas estarão preparadas, né, para o que der e vier pela frente. Então é um curso lindo para as jovens, né? Temos muitas jovens aqui na igreja. O curso Mulher que Prospera já encerraram as inscrições, porque já está cheio, tá? Então é isso. E tem o Experiência do Lar para as mulheres já jovens também, mas jovens casadas, adultas. É um curso também, assim, transformador. Às vezes a gente fica cansado do nosso dia a dia em casa, trabalho, né? Às vezes fica muito puxado para a gente, mas a gente vê que o nosso lar é o nosso principal ministério. É onde nós devemos exercer tudo aquilo que a gente aprende do Senhor. Então, a experiência do lar traz um renovo para a gente, dá um ânimo para a gente cuidar dos nossos filhos, dos nossos maridos, da nossa casa, do nosso trabalho. Então, assim, quem tiver o privilégio e a oportunidade de fazer, faça. Tira um tempo para você fazer um curso. Não deixe para o semestre que vem. Nós sempre temos, todo semestre. Mas o seu semestre é agora. Não deixe para fazer depois. O Senhor tem muitas coisas lindas para nós nesses cursos. Viu, gente? Amém. Só uma dica. Não perca a oportunidade e o privilégio de fazer um desses cursos. Tá bom? Nós estamos ali no fundo. Cadê a Camila? Camilinha, aqui é a Camila. Nós vamos ficar lá no fundo, no final. Quem quiser tirar dúvida, fazer a sua inscrição, é até amanhã, tá?
Obrigada. Obrigado, Cristiano. Também vamos ter uma nova temporada do Alfa. Cadê aquele? Vai falar aqui pra gente sobre nova temporada do Alfa. Bom dia, pessoal. O Alfa tem acontecido aqui já há alguns anos. E toda vez que a gente termina a temporada, são 2 por ano, a gente já termina a temporada e estão perguntando, mas quando é a próxima? Quando é a próxima? Então, notícia, a próxima temporada está chegando. Nós vamos iniciar na primeira quarta-feira após Semana Santa, dia 12. Vai ser sempre, né? Acontece às quartas-feiras, 20 horas até 21h20. E quem pode participar? Em torno de 12 anos de idade para cima. É claro que é todo mundo dividido em sua faixa etária. E os alfeiros e alfeiras que estão aqui podem dizer que é uma experiência incrível, é ou não é, gente? Então, quem quiser saber mais sobre o que é isso, hoje a gente está com a agenda cheia aqui, né? Então não dá para a gente ficar falando. Então, quem quiser saber mais, cadê os alfeiros e alfeiras aí? Pode perguntar a esse pessoal como é que funciona, tá certo? E a gente vai falando mais detalhes por aí. Mas, gente, se preparem, convidem, porque essa temporada é incrível. É 12 de abril. De abril, né? Que você falou dia 12, podia confundir com março, né? Então tá bom, benção. 12 de abril, quarta-feira, se inicia a nova temporada do Alfa. Amém? Bom, agora é aquele momento de dízimos e ofertas, né? Você que tem esse compromisso, esse entendimento, pode ficar à vontade de trazer a sua contribuição, a sua oferta para a manutenção dos trabalhos sociais e para a manutenção dos custos, né, da igreja, tá bom? Então nós vamos ter esse período de dízimos e ofertas, aí o Fabrício já vai assumir de novo, ele ora pelos dízimos e ofertas e já assume aí a condução do culto. Obrigado. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Quem hoje está nos visitando aqui pela primeira vez? Opa, nós temos visitante aqui hoje, muitos, né? Vamos, quer ver? Pode permanecer com sua mão levantada aí. O pessoal quer te entregar aí uma lembrança da igreja, quer te cumprimentar. Os irmãos aí à volta podem cumprimentar. Quem está com a mão levantada? Sejam muito bem-vindos, tá? Nós temos essa reunião aqui às 10 horas, temos uma reunião às 18h30, temos um culto aqui às quintas-feiras, às 19h30, e, além disso, esses outros cursos e séries que nós comentamos aqui agora há pouco. Temos
temos reunião de jovens, temos muita programação na igreja. Sejam então bem-vindos a todas, tá? Pessoal, vamos abrir nossas Bíblias lá em Lucas 22. Lucas 22. Lucas capítulo 22. Hoje é um dia muito especial para nós, né? Um dia de casa cheia. Nós louvamos a Deus por isso, pela vida de cada um aqui. E nós vamos hoje também tomar a ceia do Senhor. Então nós vamos começar aqui. Lucas 22, capítulo 14. Desculpa, versículo 14. Versículo 14. Diz assim: Quando chegou a hora, Jesus e seus apóstolos tomaram lugar à mesa. Jesus disse: Estava ansioso para comer a refeição da Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-la até que ela se cumpra no reino de Deus. Então, eu queria até pedir que a gente já distribuísse os... Tem como a gente já distribuir? Então, olha só. Versículo... Hoje nós vamos fazer uma ceia um pouco diferente. Pode tomar do cálice aí. Então, versículo 17. Então tomou um cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois disse: Tomem isto e partilhem entre vocês, pois não beberei vinho outra vez, até que venha o reino de Deus. Amém? Então vamos tomar o vinho. Diz aqui o Evangelho, todos aqueles que nós tomamos esse vinho, né? Agradecendo o sangue de Cristo que foi derramado por nós. Então você pode tomar, você pode orar agora individualmente ou junto com alguém aí do seu lado. Pelas provas, pelas dores, algo novo farás. Eu me prostro e me rendo, algo novo farás. Eu me entrego em tuas mãos e ao teu cuidar. Não preciso entender pra confiar. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz o que queres fazer de mim. Deus, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim. Deus, vinho novo faz de mim. Aleluia. Versículo 19 diz assim: Tomou o pão e agradeceu a Deus. Depois partiu-o e deu aos discípulos, dizendo: Este é o meu corpo, entregue por vocês. Façam isto em memória de mim. E é por isso que nós fazemos, amém? Então agora você pode tomar seu pão, comer. Não preciso entender pra confiar. Nós queremos Deus. Então faz de mim teu vaso, faz de mim oferta, faz
fazer de mim, Deus, nada eu tenho aqui, mas tudo tu deste a mim, Deus, vinho novo, faz de mim onde há vinho novo, há novas forças, há esperança, o reino chegou, deixou meu passado, pois teu novo fogo arde em mim. Aleluia. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice de vinho e disse: esse é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Aleluia, Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, que o Senhor foi sacrifício por nós. O Senhor, ó Deus, se tornou sacrifício por nós, para que nós pudéssemos ter acesso à presença de Deus, para que nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados e poder, ó Deus, nos entregar completamente ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos por essa manhã, ó Deus, por podermos comemorar isso. Comemorar, ó Deus, que nós somos salvos em Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Meus queridos, o tema de hoje, vou explicar como é que ele nasceu. Nós estamos, esse ano nós estamos tendo o privilégio de ler a palavra de Deus em grupo. Então, no aplicativo da Bíblia, a gente escolheu um plano de leitura, e aí esse plano é o Novo Testamento em 90 dias. E aí alguns irmãos aqui nós estamos lendo junto, né? E em torno de 3 capítulos por dia. E aí o Novo Testamento, ele está seguindo a ordem mesmo dos livros, então começou ali em Mateus. E eu fiquei assim, como é uma leitura panorâmica, né? Uma leitura que você lê 3 capítulos por dia é uma leitura panorâmica, porque é muita leitura por dia. Então, é uma leitura, sem dúvida, abençoada, quando você tem essa visão do todo. Mas para que a gente possa meditar, às vezes é melhor que a gente escolha um texto, e aí, então, foca naquele texto. Mas a leitura panorâmica, ela às vezes nos dá uma visão do todo, como nós falamos aqui. E eu fiquei espantado de ver o número de vezes que Mateus fala, ou que Mateus registra Jesus falando sobre o inferno. São mais de 16 citações, assim, e não é versículos que eu estou dizendo, são 16 citações que Jesus faz. E eu falei, gente, esse assunto foi bem recorrente no ministério de Cristo. E Mateus resolveu registrar isso. E tem capítulos inteiros que tratam sobre o assunto, e tem depois partes que vão tratando. Mateus tem 28 capítulos, então daria quase que uma citação a cada 2 capítulos, né, se a gente fizesse uma média. Mas aí quando a gente se debruçou sobre isso, nós descobrimos que não é só Mateus que fala. Marcos também fala. Não fala tanto quanto, mas fala. Marcos vai ter um capítulo que ele vai tratar sobre o inferno, Marcos 9. Depois, Lucas vai tratar em 2 capítulos, capítulos 13 e capítulo 16. Capítulo 16, a parábola do rico e do Lázaro, onde Jesus trata mais detalhes, né, a respeito do céu e do inferno. E aí você vai para Atos. Atos também, os apóstolos vão falar do julgamento final, e vão falar do inferno. E você vai para Paulo. Paulo trata muito sobre isso. E eu queria abrir um texto que o apóstolo Paulo fala.
Vamos abrir lá em 2 Tessalonicenses. Paulo fala em várias cartas. Mas vamos abrir 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Eu estou lendo, para quem está em aplicativo, eu estou lendo na versão NVT, tá? Então, 2 Tessalonicenses, fica antes de Timóteo, diz assim, versículo 7. Versículo 7. Deus concederá descanso a vocês que são afligidos, e também a nós, na revelação do Senhor Jesus, quando Ele vier do céu. Virá com seus anjos poderosos, em chamas de fogo, trazendo juízo sobre os que não conhecem a Deus e sobre os que se recusam a obedecer às boas novas de nosso Senhor Jesus. Eles serão punidos com destruição eterna, separados para sempre da presença do Senhor e do seu glorioso poder. No dia em que Ele vier, receberá a glória de seu povo santo e louvores de todos os que creem. E isto inclui vocês, pois creram naquilo que lhes dissemos a respeito dele. E aí, se você for para Hebreus é um livro que não se sabe o autor ao certo. Mas vamos lá para Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, ele vai fazer uma introdução, e nós vamos ler só 2 versículos, né? Hebreus, capítulo 6. Diz assim, Hebreus, capítulo 6, versículo 1. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente, alcançando a maturidade em nosso entendimento. Certamente não precisamos lançar novamente os alicerces, ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Então, o escritor de Hebreus, ele coloca o julgamento como um dos alicerces, né, que ele fala aqui, ó, certamente não, os alicerces, ele trata como alicerce, então, da doutrina cristã, falar sobre o julgamento final. E talvez vocês se perguntem assim, mas o Velho Testamento fala do inferno? E o Novo Testamento, ele segue falando. Tiago fala sobre o inferno, Judas fala sobre o inferno. E se vocês não repararam, eu não falei de João, mas João vai tratar sobre o inferno, sim, de forma bem abrangente em Apocalipse. Né? Então, todos os autores do Novo Testamento falam a respeito do inferno. Agora nós vamos lá para Isaías 33. Isaías 33. Isaías 33, versículo 14. Isaías 33, 14. Diz assim: os pecadores em Sião tremem de medo. O terror se apodera dos ímpios. Quem pode conviver com esse fogo consumidor? Quem pode sobreviver a essas chamas devoradoras? Os que são justos e íntegros, que não lucram por meios desonestos, que se mantêm afastados de subornos, que não dão ouvidos aos que tramam assassinatos, que fecham os olhos para toda tentação de fazer o mal, esses habitarão nas alturas, as rochas dos montes serão a sua fortaleza. Terão provisão de alimento e não lhes faltará água. Seus olhos verão o Rei em todo o seu esplendor. Verão uma terra que se estende para longe. Então, meus queridos, assim,
a Bíblia fala muito, e assim, eu só citei um versículo, né, um texto do Velho Testamento, mas a Bíblia também fala muito sobre isso. Mas, por que é que nós paramos de falar sobre isso na igreja? E aí a gente foi estudar um pouco, né? Quando veio o iluminismo, de uma certa forma, veio o humanismo, que entrou, que quis influenciar a igreja e atenuar a questão do inferno. E de forma que a nossa sociedade atual, ela até aceita a ideia do castigo que seja para o castigo corretivo. Então, assim, embora o Estado esteja querendo interferir, né, na relação de pais e filhos, mas ele ainda aceita que um pai castigue o filho, não com um castigo físico, mas, de repente, com privação de alguma coisa, para que haja correção do filho. E a sociedade também aceita que haja um castigo corretivo, uma prisão e outros, né, para que os bandidos sejam, para que a pessoa que agiu mal tenha a oportunidade de se consertar. Mas a sociedade ela não aceita um castigo retributivo facilmente. Porque, na verdade, o inferno ele não é corretivo. Na verdade, o inferno ele é retributivo. E ele é eterno. E eu fui ouvir, né, alguns homens, alguns pregadores falando sobre isso. O Hernandes Dias Lopes coloca que o inferno é uma verdade necessária para que haja correção das injustiças que acontecem nesse mundo. Então ele fala de pessoas que se safam da justiça dos homens, porque às vezes tem dinheiro para pagar advogado, rolar processos e acabam morrendo antes de sofrerem condenação aqui. E muitas vezes morrem como pessoas boas. O Lázaro morreu, o rico morreu como uma pessoa boa, se presume. Era riquíssimo. E ele vivia na opulência. Então, certamente, teve um funeral, né, muito bom. Mas o que nós temos que lembrar é que a vida não se restringe a essa vida e um funeral. Existe uma realidade por vir, né? E esses dias nós fomos convidados, nós fomos informados, né, do falecimento de uma pessoa. Essa pessoa, depois nós fomos saber da história, que a gente, na verdade, conhecia a irmã da pessoa. Mas nós fomos ao velório por consideração a essa irmã. E essa pessoa viveu uma vida desregrada a vida inteira, problemas com vício a vida inteira, deu muito trabalho para a família. Mas, assim, de uma certa forma, a morte dela foi uma surpresa. Porque ela tinha 47 anos. E ela tinha 47 anos, estava em casa, passou muito mal, foi levada para o hospital. Chegou lá às 3 horas da tarde, às 8 horas ela faleceu. Mas quando ela chegou no hospital, passou um pouco, ela falou assim, eu vou embora hoje. Ela falou, os demônios estão aqui nesse quarto já para me levar. E, de fato, ela faleceu em algumas horas. Então, assim, essa realidade existe. Nós não queremos falar sobre ela, mas ela existe. Esse livro aqui é um livro que fala o que as pessoas disseram a um passo da eternidade. Voltaire foi um homem que falou que a Bíblia seria esquecida e a Bíblia seria objeto de museu, dentro de 100 anos depois que ele morresse, né? Ele viveu nos anos 1700. Queria ler com vocês um pouquinho, ou o final da história de Voltaire. Olha só, as últimas horas do incrédulo Voltaire. Quando Voltaire, pensador e escritor mundano francês, sentiu o duro golpe que o levaria à morte, ficou possuído de remorso. Recorreu imediatamente a um sacerdote e expressou seu desejo de se reconciliar com a igreja. Seus bajuladores, infiéis como ele, correram ao seu quarto para impedir que ele se retratasse. Mas isso serviu apenas para que testemunhassem sua própria ignomínia e a dele. Ele os esconjurou face a face. E como sua aflição aumentasse com a sua presença ali,
ele exclamou várias vezes em voz alta: fora! Foram vocês que me trouxeram a essa condição. Deixem-me, repito, vão embora. Que glória infame foi essa que vocês prepararam para mim? Esperando aliviar sua angústia, por meio de uma retratação escrita, ele a preparou, assinou e a viu atestada. Isso tudo, porém, foi inútil. Durante 2 meses ele se viu torturado por uma intensa agonia que o levava às vezes a ranger os dentes sob a fúria impotente contra Deus e os seres humanos. Outras vezes, em tom súplice, clamava: ó Cristo, Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Em seguida, voltava o rosto de lado e gritava: devo morrer, abandonado por Deus e pelos homens. Ao aproximar-se o fim, sua condição se tornou tão chocante que seus amigos descrentes tinham medo de se aproximar de seu leito. Entretanto, bloqueavam a porta para impedir que outros vissem a forma horrível como o infiel era obrigado a morrer. Até mesmo sua enfermeira dizia repetidamente que nem por toda a riqueza da Europa ela jamais voltaria a ver outro incrédulo morrer. Foi uma cena de horror que vai além de todo exagero. Tal foi o comprovado fim desse homem que possuía um intelecto privilegiado, excelente educação, grande riqueza e muita honraria mundana. Meus queridos, assim, o que acontece? Alguns até perguntam, mas por que eterno? O gozo com Cristo é eterno, mas infelizmente o castigo também é eterno. Essa semana eu estava ouvindo o Paul Washer, e ele falando o seguinte: por que o castigo é eterno? Porque, na verdade, a rebelião será eterna. Esses homens não se arrependerão, essas mulheres não se arrependerão da sua condição. E se rebelarão para sempre diante de Deus. Então, assim, isso é muito assustador, né? E a gente poderia aqui falar muito tempo sobre os horrores do inferno, mas não é nossa intenção aqui. A nossa intenção é apenas levantar um assunto que a Bíblia trata repetidamente: o juízo final e o inferno, o castigo eterno dos infiéis. Mas aí, eu falei para vocês que a gente estava lendo Mateus, não é? Eu queria agora que a gente abrisse as nossas Bíblias lá em Mateus 25. E nós vamos ficar aqui um tempo em Mateus 25. Porque o que eu queria ver é o seguinte: já que o inferno existe, e já que é uma realidade bem horrível, como é que são as pessoas que vão para lá? Como é que é o perfil, como é que é o comportamento das pessoas que vão para lá? Então, vamos ler esse texto de Mateus 25. Porque Jesus vai contar aqui 2 parábolas e depois ele vai falar também sobre o julgamento final. Então, vamos lá começar no versículo 1, a parábola das 10 virgens. Então, o reino de Deus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, deem-nos um pouco de óleo para as nossas lamparinas, pois as nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem o óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora, chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabe o dia nem a hora da volta.
interessante dessa história é que todas eram virgens. Todas aguardavam o noivo. Mas 5 foram negligentes ou imprudentes, porque a forma como aconteciam os casamentos naquela época era assim: o noivo vinha, né, com os amigos ali até a casa da noiva. Aí ele pegava a noiva e ia para a casa dele, aonde então teria o banquete do casamento. Então eles precisavam, né, de lamparinas para fazer essa trajetória. E o fato é que essas virgens, que a Bíblia fala que são imprudentes ou negligentes, elas, vejam bem, elas estavam diante do encontro com o noivo. Era talvez o dia mais importante da vida delas, mas elas não se prepararam devidamente, porque a lamparina, né, era um tipo de, que tinha uma forma de taça, ali eles botavam um pano embebido em azeite e ligava, e aí o fogo ia consumindo. Com o passar do tempo, você tinha que ir repondo o azeite, senão a lamparina apagava. E essas noivas, elas, embora virgens, embora aguardassem o noivo, mas elas não se prepararam devidamente para esse dia. E aí a gente, então, aprende uma primeira lição: a negligência. Nós não lidamos com a vida como deveríamos lidar. Ontem eu estava conversando conversava com o Gelson, a gente se encontrou lá no praia, e aí o Gelson falou o seguinte: olha, uma pessoa que é condenada, que é presa, a polícia tem condição de acessar todo o histórico de navegação nela na internet, de toda a vida dela. Não adianta apagar. Tudo que você fez, tudo que você registrou, tudo que você consultou, todas as suas mensagens, mesmo que você apague, não, apaguei tudo, joguei na lixeira, isso fica ainda retido em servidores por aí. De forma que, se alguém for condenado, a polícia vai vasculhar toda a vida, todo o histórico dele de navegação na internet. E aí eu pensei assim: gente, quantas horas vão descobrir de coisas que eu acessei que não tinha nada a ver? Sabe? Eu, por exemplo, eu tenho curiosidade com carro. Eu gosto de saber que carro é o mais eficiente, ou o projeto mais inteligente, ou o melhor custo-benefício, e vocês sabem que aí o robozinho sabe que você gosta e ele fica te mandando mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. E eu acumulei algumas horas vendo vídeo de carro. Carro em si é pecado? Ver vídeo de carro? Não tem problema ver vídeo de carro. O problema é o tempo que, de repente, eu desprendi com isso. Eu não sou vendedor de carro. Eu troco o carro, sei lá, uma vez a cada 5, 10 anos. Então, para que eu vou estudar carro durante o ano todo, todos os anos, todos os meses, se eu não vendo carro, se eu não estudo carro? Então, assim, mas tudo vai estar lá. Quantas horas eu deixei nesse negócio? E, às vezes, foram horas que eu deixei de cuidar de alguém, eu deixei de ter relacionamento com alguém, horas que eu deixei de falar de Cristo para alguém, horas que eu não me preparei. A Bíblia fala que nós temos que nos preparar para dar razão da nossa fé. E aí, muitas vezes, o que nós fazemos? Nós gastamos horas com coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. E somos negligentes, somos imprudentes. E vamos seguir no texto de Mateus 25, que aí Jesus vai contar uma segunda parábola. Ele fala assim: o reino dos céus também pode ser ilustrado com a história de um homem que estava para fazer uma longa viagem. Ele reuniu seus servos e lhes confiou o seu dinheiro, dividindo de forma proporcional à capacidade deles. Ao primeiro entregou 5 talentos, ao segundo 2 talentos e ao último 1 talento. Então foi viajar.
O servo que recebeu 5 talentos começou a investir o dinheiro e ganhou outros 5. O servo que recebeu 2 talentos também se pôs a trabalhar e ganhou outros 2. Mas o servo que recebeu 1 talento cavou um buraco no chão e ali escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor voltou de viagem e o chamou para prestarem contas de como haviam usado o dinheiro. O servo ao qual ele havia confiado 5 talentos se apresentou com mais 5. O senhor me deu 5 talentos para investir e eu ganhei mais 5. O senhor disse: muito bem, meu servo, bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. O servo que havia recebido 2 talentos se apresentou e disse: o senhor me deu 2 talentos para investir e eu ganhei mais 2. O senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel, você foi fiel na administração dessa quantia pequena e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Por último, o servo que havia recebido 1 talento veio e disse: eu sabia que o senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Tive medo de perder seu dinheiro e por isso o escondi na terra. Aqui está ele. O senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro deste servo e deem ao que tem os 10 talentos. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lancem este servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Meus queridos, essa segunda parábola, ela nos chama atenção para outras coisas, né? Que às vezes as pessoas podem achar que 1 talento é pouco. Mas não é pouco não, porque ele fala aqui que distribuiu conforme a capacidade de cada um. O talento equivalia mais ou menos a 20 anos de trabalho de um trabalhador médio. Vamos falar então que no Brasil, eu fiz uma conta, considerando aí o último censo do IBGE, equivaleria mais ou menos a R$ 1.200.000, 1 talento. 1 talento. Não era pouco. Né, para pensar assim, não, o outro rapaz ganhou pouco. Ele ganhou 1.200.000. O outro ganhou 2.400.000, o outro ganhou 6 milhões. Mas aí o que a gente vê nessa segunda parábola é o seguinte: esse trabalhador, primeiro, ele não conhecia o seu senhor. Vocês viram o que ele fala do senhor dele? Ele quase que fala que o senhor dele é um ladrão, né? Porque ele, olha só, ele fala que ele colhe onde ele não plantou. E aí então mostrava que ele não conhecia o seu senhor. E isso nos chama atenção para o seguinte: nós temos conhecido a Deus. Nós temos mergulhado num relacionamento com Deus para conhecê-lo? Ou temos uma impressão de Deus à distância, de um Deus severo, então nós não vamos nos relacionar com Ele, né? Vamos manter distância. Aqui ele manteve distância. E a outra coisa desse trabalhador é o seguinte: quando eu li a história a primeira vez, eu falei, bom, ele não quis correr risco, não é? Pensa bem, se você recebe 1.200.000, aí depois você vai lá e entrega para o cara 600.000. Aí você vai ficar com medo, não vai? Poxa vida, investi mal e ainda perdi dinheiro. Então, poderia ter sido um cuidado, ele enterrou cuidadosamente. Ele não foi roubado. Ele fez um buraco bem feito. Um buraco onde ninguém podia ver. Mas, por trás disso tem o quê? Tem o que a gente pode aprender, né, disso? Nós podemos inferir que ele não quis arriscar. Muitas vezes nós não queremos arriscar. Muitas vezes nós não queremos
falar, eu não vou falar de Cristo não, sabe por quê? Vai que a pessoa não gosta. Vai que a pessoa fala assim, o que você está vindo me falar disso aqui? Vai que a pessoa me faz uma pergunta do tipo assim, que eu não sei responder. Ou então, vai que ele me joga na cara algum pecado que eu cometi. Então, muitas vezes, nós não nos arriscamos. Arriscamos por um bocado de outras coisas. Às vezes, nós nos preparamos, fazemos prova, né? Nos preparamos para uma entrevista de emprego, vamos lá, fazemos uma viagem, fazemos um curso, investimos para conhecer sobre um negócio, para investir no negócio. A gente se arrisca de várias formas. Mas, às vezes, para o reino de Deus, a gente não se arrisca. E aí, o que está por trás dessa história é que nós não podemos parar na vida cristã. Nós não podemos parar. Não podemos nem por medo do risco, nem por comodismo. O Senhor fala servo mau e preguiçoso, porque vamos supor que ele pensasse assim, eu não tenho experiência para investir 1.200.000. É muito dinheiro. Mas a palavra fala que ele recebeu conforme a capacidade dele. Então, capacidade ele tinha. E ele tinha que fazer o quê? Talvez ele não conseguisse investir 1.200.000 de uma vez. Mas só que fala que o senhor dele demorou muito tempo. Então, ele podia ter aprendido. Eu vou investir 120.000, vou ver como é que é. E aí depois, então, eu vou dobrando, eu vou investindo, eu vou trabalhando. Mas ele ficou parado. E o que nós podemos ver é o seguinte, gente, nós recebemos a salvação de Cristo de graça. O Senhor nos perdoou os nossos pecados, nos deu entrada no reino de graça, e é de graça. Mas nós precisamos avançar no reino. Não para receber a salvação, mas para poder fazer avançar esse reino. Jesus falou, Jesus nos deu uma grande comissão. Ele falou, vão ao mundo inteiro, façam discípulos. Talvez você continue falando assim, eu não conheço a Bíblia. A Bíblia é um livro difícil, eu não conheço a Bíblia. Eu quero te falar um fato. Se você ler um pouquinho da Bíblia todo dia, uma página, 2 páginas, você vai ler a Bíblia. Em 1 a 2 anos você lê a Bíblia toda. E você pode pedir a Deus, e Deus vai abrir o seu entendimento, e você vai começar a entender. Você pode decorar a Bíblia. A Bíblia toda não, né? Mas eu digo assim, você pode decorar um versículo por semana, por exemplo. Ao final de um ano, você vai ter decorado 52 versículos, que às vezes dá um livro inteiro, pequeno, uma carta de Paulo, alguma coisa assim. Nós podemos avançar todos os dias no nosso conhecimento de Deus, no nosso relacionamento com Deus. O que nós não podemos é ficar parado. Amém? Nós temos que avançar sempre, toda semana. E eu quero te dizer o seguinte, talvez você esteja parado na sua vida espiritual, e aí nós falamos inicialmente aqui sobre o inferno. Quando nós falamos na igreja, nós supomos que todos nós aqui estamos numa caminhada com Cristo. Amém? Que nós já nos entregamos a Cristo, que nós oferecemos a nossa vida a Cristo. Se você não ofertou sua vida a Cristo, se você está andando longe dessa realidade, se você está em rebelião com Deus, bom, a palavra de Deus fala que nós temos uma chance todos os dias. Todos os dias. E o maior exemplo disso é o ladrão na cruz. Né? O ladrão na cruz, ele fala o que para Jesus? Lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Eu falava aqui para os jovens na semana passada que isso para mim é uma das maiores declarações de fé da palavra de Deus. Sabe por quê? Aquele homem ele tinha tido uma vida errada. Ele fala para o outro ladrão. Ele fala, nós merecemos isso aqui. Ele tinha tido uma vida errada. Mas no último momento ele entende que Jesus tinha até um paraíso. Jesus era um Senhor e teria um paraíso. E ele então fala, lembra-te de mim. E o que Jesus fala para ele?
hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, assim, nós temos uma chance diante de Deus. Não podemos confiar nessa chance. Eu estou falando assim, tem gente que fala, não, então eu vou deixar para amanhã. E vou deixar para amanhã, e vou deixar para quando eu for velho, e vou deixar para quando eu não tiver nenhuma condição mais. Nós não sabemos se nós vamos ter muito tempo de vida também, cá entre nós. Então, o melhor que nós fazemos é nos entregar a Deus hoje. E começar a viver essa vida, né, de Deus, de abundância de Deus, que Deus quer dar para nós. E a última, e eu queria ler o restante do capítulo agora, 25, com vocês. O capítulo 25 diz assim, quando o Filho do Homem, a partir do versículo 31, agora já não é mais uma parábola, Jesus está falando mesmo, literalmente, sobre o final dos tempos, né? Quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, ele se sentará em seu trono glorioso. Todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará as pessoas como um pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita, venham vocês que são abençoados por meu Pai, recebam como herança o reino que ele lhes preparou desde a criação do mundo. Pois tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e me deram de beber, era estrangeiro e me convidaram para a sua casa, estava nu e me vestiram, estava doente e cuidaram de mim, estava na prisão e me visitaram. Então os justos responderão, Senhor, quando foi que o vimos faminto e lhe demos de comer, ou sedento e lhe demos de beber, ou como estrangeiro e o convidamos para a nossa casa, ou nu e o vestimos? Quando foi que o vimos doente ou na prisão e o visitamos? E o rei dirá, eu lhes digo a verdade. Quando fizeram isso, ao menor destes meus irmãos, foi a mim que o fizeram. Em seguida, o rei se voltará para os que estiverem à sua esquerda e dirá, fora daqui, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pois tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e não me deram de beber, era estrangeiro e não me convidaram para a sua casa, estava nu e não me vestiram, estava doente e na prisão e não me visitaram. Então eles dirão, Senhor, quando o vimos faminto, sedento, como estrangeiro, nu, doente, ou na prisão e não o ajudamos? Ele responderá, eu lhes digo a verdade, quando se recusaram a ajudar o menor destes meus irmãos e irmãs, foi a mim que se recusaram a ajudar. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Meus queridos, esse texto, ele é maravilhoso porque aqui não há, como muitos, num primeiro momento, querem pensar que Deus está falando, né, que vai retribuir a todos aqueles que fizeram, assim, num primeiro olhar e bem simplório, a todos aqueles que fizeram obras sociais, que socorreram os pobres, né? Mas a palavra de Deus está falando isso? Eu creio que a palavra de Deus está falando sim, de nós assistirmos as pessoas mais desventuradas com relação a sustento e bens, mas a palavra de Deus, ela está falando também o quê? Ela está falando que nós vamos acudir e socorrer pessoas que estão em condições deploráveis espiritualmente falando. O que a palavra de Deus está nos falando, porque para mim esse capítulo aqui, ele vai num crescendo, é que na verdade, aqueles que andam com Deus acabarão sendo como Deus. Porque Jesus falou o quê? Jesus falou, sede como vosso Pai do céu, que envia chuva para justos e injustos. Então, é interessante que mesmo os justos, eles não reconhecem assim de primeiro o que Jesus está falando. Senhor, quando foi que nós vimos? Quando foi que nós te vimos? E Jesus fala para eles, olha, vocês fizeram isso quando fizeram para um destes pequeninos. A fome aqui pode ser literal? Pode. A sede pode ser literal? Pode. No Brasil, talvez nós vamos poucas vezes, ou aqui na nossa região, poucas vezes a gente morrer de sede. Certo?
Mas, no entanto, Jesus falou, eu sou a água da vida. Qual a maior sede do ser humano? É de encontrar essa água, não a água física. E muitas vezes nós estamos vivendo a vida, e aí, aqui não adianta também a gente querer aprender isso aqui na marra. Na verdade, o Senhor vai abrir nossos olhos, porque nós caminhamos com Ele. Porque então, voltando na parábola, na parábola anterior, a gente conhece a Deus. E Deus vai nos fazendo ser um com Ele. Não é de boas obras que isso aqui está falando. Ou não é só de boas obras. Mas a palavra de Deus está dizendo, olha, você se identificou com o coração do Pai. De forma que você abriu. E você abriu a porta do reino para esses. Então, na verdade, e quando você não abre, é porque você também não está vendo, você não está atento, você não está antenado com o coração de Deus. O que nós vemos nessas 3 histórias aqui, é que faltam, tanto para as virgens, quanto para aquele trabalhador que não multiplicou o talento, quanto para esses aqui, falta temor a Deus. No fundo, falta temor a Deus. Veja bem, as virgens, elas não se prepararam para o dia mais importante da sua vida. Sabe, meus queridos, eu não quero de forma nenhuma atribuir culpa para ninguém, mas esses dias eu estava ouvindo uma palavra sobre o louvor na igreja. E falando o quanto é importante que nós cantemos na igreja. O quanto é importante de uns para outros que eu ouça a voz do outro cantando. Eu até brinquei, eu falei que meu pai cantava muito alto. Quando eu ficava na frente dele, eu não ouvia mais a voz de ninguém, eu só ouvia a voz do meu pai, que ele cantava alto, ele gostava de cantar. Minha irmã também canta alto. Aí acho que um dia eu percebi que eu cantava alto. Mas é assim, não é cantar tão alto que você não ouça os outros, mas é muito bom que a gente veja. E muitas vezes nós estamos na igreja de qualquer jeito, Entende? Nós encontramos com Cristo de qualquer jeito. Tá, talvez você diz assim, não, mas eu não concordo com aquela letra ou com a outra. Mas não é possível que você não concorde com todas as letras. Não é possível que você não queira louvar a Deus com a sua maior força. Ou da melhor forma. Então, nós temos que entender diante de quem que nós estamos. Amém? Eu estou falando, nós estamos diante do noivo. Nós não sabemos quando o noivo vem. Na segunda parábola, nós entendemos que nós temos que nos arriscar pelo reino. Eu vou arriscar um pouco. E sempre. Eu vou caminhar toda semana. Eu vou avançar. Eu vou falar de Deus para alguém. Eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar, né? Até aquele compartilhou um vídeo comigo que eu estava vendo hoje de manhã, que ela fala assim, não, ler a Bíblia não nos torna merecedores de alguma coisa diante de Deus, mas nos torna muito mais sensíveis à verdade de Deus. Orar muito não nos torna mais merecedores de alguma coisa diante de Deus, mas abre o nosso coração para as realidades espirituais. Então, assim, nós queremos o quê? Avançar, não para ficar livre do inferno. Talvez nós paramos de falar do inferno na igreja porque nós acreditamos que, de repente, está todo mundo livre do inferno. Bom, nós temos que olhar para a palavra de Deus, sim, para que nós não nos percamos na nossa vida. Todo dia nós somos tentados a nos perder, todos os dias. Mas a palavra de Deus nos traz para o centro. Nos traz para a vontade de Deus. E além disso, nós precisamos ficar atentos às pessoas. Gente, é muito cruel pensar que uma pessoa vai ter essa realidade eternamente. Então isso devia nos motivar a ir atrás. Eu lembro que
eu falei para vocês, essa pessoa que faleceu dessa forma, um dia no vídeo do Alfa, o cara falou que ele era, assim, ele era muito mal, né? Ele acabou se envolvendo com gangues, e ele falava que ele era muito mal, ele já tinha quebrado muita gente, e o povo tinha quebrado ele, quebrado os braços dele, quebrado a mandíbula dele, e tal. Ele era aquele torcedor, hooligan, né? De torcida. Então ele falou que ele fez coisas terríveis, terríveis, que ele não tinha coragem de relatar. Eu lembro que eu tinha um colega na escola, que uma vez os bandidos quiseram dar um trato nele, colocaram ele no passeio e o braço dele embaixo na rua. E aí eles vieram e pularam em cima do braço virado. Né? No Alfa nós temos um que relata que a iniciação dele foi cortar os pés de uma pessoa com um cortador de grama. Essa foi a iniciação dele. E assim, talvez você fale, não, mas eu estou longe disso. Eu ando longe de uns negócios desse. Mas a palavra de Deus fala que nós não pecamos só no agir, nós pecamos no pensar, nós pecamos no cobiçar, né? E de forma que nós precisamos de deixar nos tratar por Deus todos os dias. Então eu estou dizendo assim, o que muitas vezes marca essa pessoa que caminha para o inferno é a falta de temor a Deus. É a falta de temor a Deus. Há pessoas que desafiam Deus até a morte. E talvez você conheça gente assim. Gente que não se dobra. Gente que não se entrega. E a palavra de Deus no Salmo 32, salmo maravilhoso, que fala assim, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Porque, meus queridos, eu estou falando assim, negligente, como as virgens, quantas vezes nós somos? Quantas vezes nós não temos coragem de correr riscos por Deus? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes nós não temos esse coração sensível? De forma que muitas vezes tem gente do nosso lado, morrendo, desesperado, preso em mentiras, e nós estamos do lado, e nós não fazemos nada. Mas o convite para nós hoje é, deixemos nos achegar a Deus. Deixemos esse relacionamento com Deus nos transformar. Eu acho tremendo que nessa parábola, as virgens dormiram todas juntas. Porque talvez você fosse pensar assim, as virgens prudentes não iam dormir. Elas iam ficar acordadas. Vigilante o tempo todo. Não, elas dormiram. Todas dormiram. Ufa, a gente pode dormir. Ufa, ainda bem. Nós podemos dormir. Depois você vai pegar os injustos e os justos no julgamento final. Nenhum deles sabe que fez nem que não fez. Os justos perguntam, quando é que nós fizemos? Os injustos perguntam, quando é que nós não fizemos? Entendem? Muitas vezes a condição parece semelhante. Mas nós temos que deixar Deus cuidar de nós. Nós temos que nos entregar a esse relacionamento. O ladrão na cruz não tinha mais tempo. Nós temos tempo. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Eu li a história de alguém que morreu terrivelmente, né? Eu queria ler a história de alguém que morreu em paz. Suas últimas palavras foram: ó meu Pai Celestial, meu eterno Deus, Tu me revelaste Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Eu o preguei, eu o confessei. Eu o amo e adoro como o meu mais querido Salvador e Redentor.
Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Assim morreu Martim Lutero. Amém? Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por tão grande salvação que o Senhor providenciou para nós. Ó Pai, o Senhor conhece cada um no íntimo aqui, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, quão falho nós somos. Não fosse esse teu amor infinito, essa sua graça infinita, todos nós caminharíamos para o inferno. Mas felizmente, muito felizmente, o Senhor resolveu nos salvar. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa infinita misericórdia, graça, ó Deus, e paz que o Senhor nos deu consigo. Te agradecemos, ó Deus, porque já vimos tantos santos seus morrerem em paz com o Senhor, porque creram na providência de Deus, creram em Jesus Cristo. Pedimos que nós possamos anunciar mais desse evangelho, ó Deus, não permitir, nós não temos esse poder, mas assim, que nós não, no que depender de nós, que nós socorramos as pessoas, ó Pai, que nós alcancemos pessoas para o Senhor, que nós alcancemos com teu amor e que nós nos envolvamos com o Senhor de uma tal forma, ó Deus, que a gente nem vai ver quando a gente fez, quando a gente socorreu, ó Deus, o faminto, o sedento, o preso, o doente, o estrangeiro. Oh Deus amado, em nome de Jesus, nós te pedimos que possamos sim, ó Deus, pregar toda a tua palavra, todas as verdades, ó Deus, e que o mundo não cale a tua igreja, mas que possamos entender também toda ela, o conjunto de toda ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe o domingo de todos, muita graça e paz na sua semana, que o Espírito Santo te acompanhe, te guie em todos os seus momentos, que Ele te guie a se reconciliar com Deus, se você está separado de Deus, a avançar para Deus, amém, nessa semana, em nome de Jesus.